Sejam bem-vindos ao podcast Marca do Zero, o podcast onde conhecemos as pessoas e os seus empreendimentos. Ser uma mulher autêntica, gostosa e rica não é um sonho e pode ser uma realidade. Basta seguires o caminho para acenderes o teu fogo com a nossa convidada de hoje. Olá, Filipa! Oi, Joana, obrigada. Estou muito feliz por estar aqui e muito nervosa também, mas a gente... Nervosa não é preciso, o nervosismo depois vai desaparecer. Eu queria agradecer também por estares aqui no meu espaço a gravar este podcast. És uma pessoa que me inspira muito nas redes sociais, então faria todo sentido que eu te convidasse para vir cá. Eu tenho todo o gosto em estar aqui, para acender fogos, não é? Que é o que a gente faz. Olha, e a minha pergunta é mesmo, vamos começar por aí. Como é que tu chegaste até ao dia de hoje? Como é que tu chegaste a construir o negócio que tens atualmente? Ora bem, já começou bem lá atrás, mas a minha formação base é engenharia industrial, ou seja, não tem nada a ver com aquilo que eu faço agora, né, como coach e mentora de mulheres empreendedoras, mas sempre tive este bichinho do empreendedorismo desde que me lembro de ser pessoa. Que eu lembro-me de ser pequenininha e lá, enfim, na vila onde eu morava, que as minhas brincadeiras com o meu irmão era criar negócios no verão. Então o meu primeiro negócio foi vender limonadas, tá? Lá na rua, os meus amigos vender limonadas a 5 cêntimos, imagina. Uau! Só lucro, porque a minha avó dava-me os limões, dava-me o açúcar e a água era da torneira, então aquilo era só lucro para mim. Um ótimo negócio. Maravilhoso, maravilhoso. Então sempre tive essa coisa do criar ideias, de fazer projetos desde pequenininha. Então essa veia sempre esteve muito em mim, a minha família também é uma geração de pessoal empreendedor, então acho que também cresci muito nesse meio. Mas meio que isso foi ficando um pouco escondido, não é? Porque depois, tens que ir para a universidade, agora tens que tirar a licenciatura, agora tens que fazer um mestrado. Então eu acabei por ir um pouco nessa onda e achava que, ainda que tinha esse bichinho, se calhar nunca vai acontecer, não sei que negócio é que eu vou ter, enfim, o que quer que seja. Mas fiz a minha licenciatura, fiz o meu mestrado em engenharia industrial e foi quando eu comecei a trabalhar efetivamente por conta de outrem, né? Ser engenheira, que eu percebi. Isto não é para mim. Mas como é que tu foste parar em engenharia? Porque por cima é uma área que ninguém se licencia em engenharia para criar o seu próprio negócio, é muito mais difícil. Exatamente, ou seja, como é que surgiu a engenharia aí? Honestamente, foi assim uma coisa tipo... Eu, quando fiz a minha candidatura para a minha licenciatura, porque eu fiz a licenciatura em gestão, mas eu queria ter feito a licenciatura em engenharia e gestão industrial. Só que o meu secundário eu fiz ciências socioeconómicas e não tinha fisicoquímica. E para entrar nessa licenciatura eu tinha que ter fisicoquímica. Rapidamente tracei na minha cabeça um plano de, ok, não consigo entrar na licenciatura de engenharia e gestão industrial, então faço a licenciatura em gestão normal e depois faço o mestrado em engenharia industrial. E assim foi. Porquê? Porque eu tinha assistido a uma série de palestras no secundário, aquelas palestras de preparação, onde diziam, porque agora a engenharia industrial é o que está a dar, e o pessoal que faz esta licenciatura, e era na nossa altura, era o que estava a dar. Porque o pessoal que trabalha nessa área está a trabalhar na Bosch, está a trabalhar na IKEA, está a trabalhar aqui, está a trabalhar acolá, e eu, incrível, trabalhar numa grande empresa, é tipo, vou querer trabalhar, é o sonho, não é? Também sinto que isso era um pouco vendido a nós, né? Trabalhar numa grande empresa, ter uma carreira, enfim. Era vendido como se fosse mais seguro e estável. Exatamente. Estás numa grande empresa, tens aqui uma segurança maior, porque tens um ordenado fixo, tens os subsídios de férias, Natal, tens a possibilidade de ficar doente e ainda ter a baixa remunerada. Acho que é essa questão. E para além do estatuto social de trabalhar numa grande empresa. Uma grande empresa. E era o que eu queria, porque, enfim, nas minhas férias e nos meus tempos livres estava sempre a ver documentários ou filmes sobre empresas, tipo... Eu acabava já por estar a consumir conteúdo de empreendedorismo, de pessoal que tinha criado as suas próprias empresas, mas não com essa ótica de um dia eu quero ser empreendedora, mas num dia eu quero trabalhar numa grande empresa. Quero ser CEO de uma grande empresa, mas de uma que já exista. Mas achas que quando estavas a ver esses vídeos que a vida já te estava a mostrar qual é que era o teu caminho, mas tu é que não querias ver? Sim, eu diria que sim. Até porque depois, quando eu entrei na universidade, na minha licenciatura, eu fiz a minha licenciatura em Vila Real. Eu cheguei à universidade com o género, eu vou entrar na universidade e vai ser a melhor coisa do mundo, e eu vou adorar ir à universidade, e eu vou fazer muitos amigos, e eu vou divertir-me, e eu vou crescer, O sonho vendido pelos filmes americanos. Exatamente, cheguei lá e foi o exato oposto. Porquê? Porque eu experimentei para a praxe
rapidamente percebi que aquilo não era para mim. Eu nunca gostei de receber ordens, tá? Então já estava aí. Eu andei tipo 2 ou 3 dias na praxe e desisti. E isso, quer queiramos, quer não, atrasou muito a minha integração e o conhecer pessoas, e então eu sentia-me sozinha, sentia-me excluída, inclusive, porque na minha universidade o clima de praxe era muito presente, era muito forte, a vida da praxe, e tudo certo, mas para mim aquilo era um não. Então a integração inicial foi muito difícil. Então o que é que eu fiz? Vou ter que criar alguma coisa. Então lá em Vila Real eu fundei uma associação jovem, que já existia noutras universidades, mas não existia em Vila Real. Então eu lá mexi os meus cordelinhos e criei uma associação que, não sei se tu conheces, que é a AIESEC. Não conheço. Pronto, aquilo é uma associação que está relacionada com a ONU, e então eu trouxe aquilo para Vila Real, e foi nesse momento em que eu percebi, isto de fazer coisas é porreiro, mas sem dar grande, sei lá, importância àquilo. Mas eu adorei fazer aquilo, foi quando eu comecei a fazer as minhas primeiras palestras. Eu lembro-me que numa semana eu fiz 12 palestras, porque eu tinha que apresentar o projeto à universidade. Então eu fui falar com o vice-reitor, eu ia às salas de aula, bater à porta e dizer, olha, eu tenho uma apresentação para fazer, deixa-me interromper a aula para apresentar. Imagina, eu tinha, sei lá, 20, 21 anos, eu era novinha. Mas eu fui, com a minha cara de pau, eu fui e fiz acontecer, e foi isso que tornou a minha experiência na universidade boa. Porque às tantas já não era só a Filipa anti-praxe, já era a Filipa que tinha fundado uma associação. Então várias pessoas que talvez me tinham excluído já tinham interesse porque queriam o quê? Currículo, para depois entrar no mercado de trabalho. Mas tudo certo. E então aí comecei também, ou seja, mais uma vez na minha vida, essa coisa do criar algo. Então foi maravilhoso essa experiência, então isso já estava ali. Mas depois eu meio que fui de género, mas isto foi só uma coisa que aconteceu aqui na universidade e está tudo bem, agora tinha que pensar em vida e fazer a minha carreira acontecer. Então olhei para todas as minhas cadeiras na licenciatura e pensei, ok, quais são as cadeiras que eu mais gosto? Ou quais são as cadeiras que têm mais saída? Enfim, foi um pouco esse o raciocínio. E depois lembrei-me, pois, engenharia industrial. Já sabes, voltei lá àquele pensamento inicial. E então foi assim, fui para a engenharia industrial. E perguntas-me assim, mas tu não gostaste do curso? Adorei. Mas adorei porque eu adorei o processo, sabes? Porque eu adorava estudar, ainda hoje adoro estudar. Dás-me qualquer coisa para estudar, eu vou adorar estudar aquilo. Então eu gostei muito do processo. Mas foi quando eu comecei a trabalhar na área que eu percebi, não vai dar. Primeiro porque eu não gostava assim tanto de fazer contas, de organizar os processos, sei lá, era boa naquilo, mas não era aquilo que eu acordava de manhã e pensava, hoje vou gerir processos, hoje vou ser engenheira industrial. Sabes, era aquela coisa de pronto, mais um dia. Essa coisa da falta de liberdade, a falta de poder decidir como é que eu queria que fossem os meus dias, isso começou a fazer muita confusão, além de também ter tido uma experiência profissional, a minha primeira experiência profissional no ramo da engenharia, que foi extremamente difícil, porque eu era uma miúda, não é? Com tendência de miúda boazinha. Eu tinha então tendências de ser uma menina boazinha, ou seja, muita dificuldade em dizer não, em estabelecer limites, em impor-me, em dizer assim, meu querido, isso não podes dizer, e então eu acabei por também entrar ali num cenário um bocado tóxico com o meu chefe, que prejudicou ainda mais toda a experiência. Mas eu acho que também é um problema, toda a gente que entra no mercado de trabalho, que é o medo de impor limites, Sim. porque eu estou a começar, Sim. Não posso exigir assim tanto, olha, porque é o normal aqui da profissão. Sim, eu diria isso totalmente, sim, que eu tinha muito esse receio, e também porque eu queria causar boa impressão, não é? Claro. Isso, sabes, que é essa coisa de eu quero que eles gostem de mim, até porque eu comecei naquela empresa como estagiária e o objetivo era ficar e ser contratada. Só que eu fiz isso à custa de muita coisa, né? À custa do meu bem-estar, à custa de uma série de coisas. E então, pronto, isso tudo aconteceu, e quando eu ainda estava lá naquela empresa foi quando eu comecei a entender, ok, será que eu não estou a gostar disto por causa da empresa específica, por causa da função específica, ou será que há algo mais? Claro. Então foi quando eu comecei a fazer entrevistas a outras empresas, a pesquisar também oportunidades no LinkedIn e tudo mais, e nada me entusiasmava. Eu olhava para aquilo e ficava assim, tipo, ia trabalhar para um chão de fábrica, né? Porque os engenheiros industriais trabalham num chão de fábrica, né? De bota de biqueira de aço Sim, é verdade. e tudo mais. Tipo, nem era isso que me incomodava, mas era o contexto e tudo, e eu fiquei assim, não é isto que eu quero. Então foi quando eu comecei a trabalhar e a perceber, ok, o que é que eu quero então? O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero trabalhar? No que é que eu me vejo a fazer?
Então começou todo este processo de autoconhecimento, muita terapia. Mas qual é que é o sentimento de chegar ao LinkedIn, ver todas as vagas que são para a tua profissão e tipo, não gosto de nada? Horrível. Horrível porque tu entendes. Foram 5 anos da minha vida de formação. O que é que eu andei a fazer? Exatamente. Mais estes anos que eu estive aqui nesta empresa, para nada, digamos assim, porque, enfim, aprendes sempre alguma coisa e cresci muito, mas é essa a percepção que tens naquele momento, sabes, género, tudo isto para nada. E depois e andaram os meus pais, né, a pagar a minha formação, o esforço que eles fizeram. E agora não gosto da sociedade de mudar completamente da área. Exatamente. E tu ficas um pouco perdida. Eu estava muito perdida, tinha muito medo, porque eu tinha 2 opções ali. Conformava-me, né, e continuava a fazer as coisas, e porque eles gostavam de mim na empresa, então eles estavam sempre a dar-me mais oportunidades. E eu podia ter continuado a ir, mas ia estar a ir contra mim, não é? Contra aquilo que me apaixonava, que eu comecei a entender que me apaixonava, ou então desiludir uma série de pessoas, mas fazer aquilo que o meu coração estava a chamar. E com que idade é que tinhas quando tiveste essa tomada de consciência que tinhas de mudar? Foi há 4 anos, portanto eu tenho 27, tinha 23, Bastante 24, cedo. sim. Foi assim bem maluca, foi. Mas calhar também olhando agora para o passado, tiveste que passar pela licenciatura em Engenharia, pelo processo profissional em Engenharia para perceber, para ter essa tomada de consciência de que aquele não era o teu caminho. Sim, agora eu consigo ver isso. Porque aos 18 anos tu nunca na vida idealizada, olha, um dia vou ser coach. Não, nem sabia que isso existia, não é? Nem se falava, eu pelo menos nem sabia que isso existia. Nunca imaginei isso, mas é isso, eu tive essa tomada de consciência naquele momento, que obviamente tomar essa consciência já foi difícil, porque foi todo um luto que teve que ser feito também do que poderia ter sido a minha vida e não foi, mas depois também aquele momento de teres que contar, não é? Porque eu morava com os meus pais e tudo mais, eu ainda estava a depender deles, de sentar e dizer, vamos despedir. E como é que se prepara essa comunicação? Vais e pronto, ou seja, essa coisa que ainda falávamos há pouco no off, que é o não contar. Eu só contei a minha decisão quando eu já estava mesmo segura dentro de mim que ia fazê-lo, que já tinha a minha almofada financeira para o fazer e que não ia precisar deles para tomar esta decisão. Mas sabes que é engraçado, eu sempre fui um bocado assim, eu sempre que queria fazer algo eu só comunicava às pessoas quando já tinha tudo decidido e era só quase comunicar. Ok, eu quero isto. Mas, ultimamente, por até pessoas sugerirem, eu comecei a tomar outra abordagem. Enquanto eu estava em processo de análise e decisão, eu contava às pessoas, olha, tenho esta dúvida, o que é que tu achas? Comecei a perceber que isso é a pior coisa que eu poderia fazer. Porque quando eu ficava com mais dúvidas, era quando eu ainda ficava com mais incertezas. E depois eu tinha a voz da opinião que eu tinha pedido, seja de um pai ou da mãe, de um companheiro, de uma pessoa próxima, na minha cabeça mas tu tens de fazer aquilo porque aquela pessoa quer que tu faças assim. Pior coisa. De facto, o melhor é de estarmos em processo de introspeção sozinhos, tomar a nossa decisão, se sentirmos necessidade de comunicar com alguém, olha, vou fazer isto e até pedir a opinião dessa pessoa, isto pode ser necessário, depende também da decisão, que pode influenciar outras pessoas e é importante perceber também qual é que é a opinião dessa pessoa, mas de facto a melhor coisa que nós podemos fazer é fazer uma introspeção sozinhos e depois sim comunicar a nossa decisão. Exatamente. E eu concordo a 100% com aquilo que tu dizes, até porque quando nós partilhamos as coisas com as pessoas, este tipo de coisas, né, quando ainda estamos nesse processo de introspeção, o que acontece é que as pessoas vão projetar em nós os medos que elas têm. E é perfeitamente normal que isso aconteça. Principalmente quando são os nossos pais e nós estamos a dizer, olha, vamos despedir, todo este investimento que tu fizeste até agora, adeus. Nem é muita questão de investimento, é o sonho que eles, a expectativa, tinham para ti. Exatamente. Ai, minha filha vai fazer isto, vai fazer aquilo e no futuro vai ser assim. De repente diz, olha, já não quero mais isto, mas então aquilo que eu tinha projetado para ti não vai acontecer. Exatamente. Então há muito isso, ou seja, não só a desilusão, não é, por causa do investimento sim, mas também essa expectativa, essa imagem que tinha sido criada, porque enfim, eu entendo isso, ou seja, eu já era a filha engenheira. Eu, na empresa onde trabalhava, eu já estava a fazer a gestão de uma equipa de pessoas, então, né, há sempre esse momento, esse corte, essa desilusão, que eu entendo, não é? Obviamente eu não sou mãe, mas consigo imaginar um pouco o que é estar do lado de lá, mas eu não podia, né? Não podia só estar a viver para manter aquilo que eles criaram dentro da cabeça deles. E claro que foi difícil, claro que foi desafiante para eles, foi desafiante para mim, né? Muito desafiante,
mas foi quando eu entendi, mas é isto que eu quero fazer. Eu não sou uma pessoa só de números e máquinas e processos e não é isso, ok, sou boa a fazer isso, tá, mas eu gosto de fazer isso? Não, são coisas completamente diferentes. Então, foram cerca de 3, 4 anos de entender todas estas coisas, aceitar eu própria, fazer este trabalho interno, até o momento em que eu tomo a decisão e literalmente venho para casa, começar a fazer conteúdo para a internet. Mas tu referiste há bocado, depois tiveste que fazer uma jornada de autoconhecimento para perceber. Exatamente. Mas qual é o primeiro passo para iniciarmos essa jornada? O primeiro passo é tu entenderes que não estás bem e tu admitires para ti mesma, olha, não estou bem. Porque até chegares a esse momento, também demora a chegares a esse momento em que tu admites que não estás bem. A culpa é sempre de alguma coisa. Exatamente. É do sítio, ou é porque está a chuva, exatamente. ou é porque hoje não estou bem. Exatamente, tens de relativizar sempre e achar sempre que amanhã vai ser melhor, que, enfim, uma série de coisas. Eu ainda me pus às vezes, vou ler este livro sobre limites, ou vou ler este livro sobre assertividade, que ajudava, sem dúvida, mas não me estava a dar as respostas que eu queria, nem as ferramentas que eu precisava para entender o que estava a acontecer dentro de mim. Então começou sim esse processo, que me trouxe essa clareza, fiz muita terapia, fiz coaching, fiz tudo isso, até eu ter entendido, ok, a engenharia tem que fazer as pazes, e fiz as pazes de que isto não é para mim. Ponto. E quando te despediste para vir para casa, tu já vinhas com uma ideia de negócio feita? Disseste que vieste para fazer conteúdo? Sim, imagina, eu agora olhando para trás consigo admitir que foi uma decisão muito maluca, tá? Porque eu sei que há muitas pessoas, e bem, que têm os seus trabalhos full-time, já têm o seu side job, já têm o seu sonho a ser construído, já têm uma carteira de clientes e depois esperam pelo momento em que já conseguem ter ali um rendimento estável para se despedir e se dedicar só ao seu negócio. Eu não, eu nunca tinha tido um cliente sequer. Aquilo foi de género all-in, sabes? Eu apostei todas as minhas fichas e seja o que Deus quiser. Então, foi isso que aconteceu. Eu já fazia produção de conteúdo para o YouTube há algum tempo, fazia vídeos para o YouTube, etc. Também já nestas áreas, é verdade. Não fazia ideia. Versão youtuber, então já fazia vídeos sobre desenvolvimento pessoal, assertividade, eu já partilhava muito aquilo que estava a ser a minha experiência, como uma pessoa que estava a começar os seus 20. E que dava-me muito gozo, então isso também me ajudou nesse autoconhecimento de entender, mas eu gosto de fazer isto, eu gosto desta criatividade, desta liberdade criativa que tenho de estudar estas áreas, eu adoro fazer isso, gosto de pessoas, gosto de entender sobre pessoas. E então foi aí que eu entendi, ok, pronto, vou para casa, mas foi isso, eu não tinha um plano, eu tinha um curso de marketing que tinha comprado, tinha a minha certificação de coaching também que já tinha feito, e agora vamos começar a fazer coisas na internet, vídeos no Instagram, fazer stories, fazer posts e vamos ver o que é que acontece. E foi assim, tinha a minha almofada financeira assim, mas não tinha nenhuma garantia de que ia dar certo. Nem nenhuma estrutura de negócio, nada, assim, zero. Vou fazer isto, o público-alvo é aquele. Não, zero. Não tinha nada. E desde esse início, que tu começaste o teu negócio até agora, que aprendizagens é que tu conseguiste tirar daí? Nossa, são muitas. Quanto tempo? Eu já estou há 3, 4 anos. Há muito tempo. Sim, é verdade. Pensei que estavas há menos. Não, 3, 4 anos. Aprendizagens são várias, mas eu acho que das mais importantes de todas é essa questão da responsabilidade, sabes? E eu cresci muito como mulher, inclusive, nisto de ter um negócio, porque chegas a um ponto, eu pelo menos esta foi a minha experiência, em que os 2, 3 primeiros anos de negócio foram muito difíceis, no sentido em que eu nunca tive um mês em que faturei 0, mesmo sem ter vindo sem plano algum, eu sempre consegui fazer algum dinheirico, sabes? Houve sempre dinheiro a entrar. Claro que se era o dinheiro que eu naquela altura queria, obviamente que não, mas nunca posso dizer assim, tive meses e meses e meses sem faturar. Não, Sim. Isso nunca me aconteceu, mas eram faturações muito ridículas, mas ainda assim eram faturações. Então, e obviamente que eu tive muitos momentos difíceis de pensar assim, se calhar, e eu tinha muito este pensamento que era, se calhar estou-me a enganar a mim própria, sabes? Principalmente quando as coisas não estão a crescer no ritmo como tu queres e parece que estás a ver sempre tudo na mesma fasquia durante muito tempo, eu tinha muito este pensamento de se calhar estou-me a enganar a mim própria, se calhar estou-me a enganar a mim própria, só que por outro lado era do género, não, espera, eu sei que quando nós plantamos uma semente, ela não vai dar frutos no dia a seguir. Então isso foi uma das maiores aprendizagens, acho que é essa responsabilidade e essa consciência de que se tu estás a fazer as coisas todos os dias,
se estás a ser consistente, se estás a aprender, ou seja, não estás sempre a cometer o mesmo erro e estás a melhorar constantemente, então é uma questão de tempo até as coisas darem certo. Então foi muito essa foi uma das maiores aprendizagens que eu tive, a paciência, tipo, tornar-te uma pessoa paciente, saberes esperar que as coisas aconteçam, que não é fácil, e quando somos empreendedoras eu acho que é mesmo muito difícil, porque depende tudo de ti, né? Tipo, o bom, o mau, tudo depende de ti, os resultados dependem de ti, e tu queres os resultados para ontem, né? Não queres para amanhã, queres para ontem. Então trouxe muito e fui obrigada a desenvolver a minha capacidade de ter paciência e de saber esperar, porque eu não tinha isso, principalmente nos 2 primeiros anos de negócio, e isso também teve um custo muito grande para a minha saúde mental, sabes? Que era essa ansiedade constante, a frustração, a comparação, não é? Porque quando estás num lugar em que vês o teu negócio, ok, estás a faturar, mas está sempre na mesma fasquia, não está a crescer, não, parece que as coisas não acontecem, sabes? Tipo, é aquela sensação mesmo frustrante. Entras na internet e vês, se calhar, pessoas que começaram ao mesmo tempo que tu, que estão a conseguir as coisas que tu queres conseguir, e tu ficas tipo, se calhar o problema sou eu. Isso acontece com toda a gente, inclusive já aconteceu comigo. Eu acho que é muito fácil nós nos compararmos, porque estamos sempre com o telemóvel. Basta abrir o Instagram, Facebook, Sim. YouTube, ver alguém a fazer alguma coisa e esta pessoa começou ao mesmo tempo que eu e já está a fazer o podcast com esta pessoa famosa. Ou já está a dar palestras, não sei aonde. E eu ainda estou aqui. Mas essa comparação é perigosíssima, porque nós temos que nos comparar com o nosso eu do passado. Exatamente. Até porque as outras pessoas não têm a mesma vida do que nós temos, e provavelmente o teu crescimento profissional até pode ser mais lento porque tu tiveste questões pessoais para lidar, o que fez com que atrasasse um bocadinho. É perfeitamente normal, mas cada pessoa tem a sua vida e cada pessoa tem o seu crescimento. E às vezes também não é só porque o concorrente, deixa-me dizer assim, está a dar uma palestra não sei aonde e tu não estás, não quer dizer que o negócio ele esteja a correr melhor do que o teu. Exatamente, mas essa é a perspectiva que a experiência também te traz, não é? E o conhecimento, não é? Quando também começas a conhecer alguns bastidores, outras pessoas, isso é o que a experiência te dá. Mas eu naquela altura não tinha isso, percebes? Então era só essa comparação pura e dura, que acabava sempre a sentir-me pior comigo mesma. Então essa energia que eu devia estar a colocar em aprender mais coisas, em fazer mais conteúdo, em aprender a vender melhor, em ter mais essa atitude proativa, eu gastava a comparar-me. Eu gastava a ficar ali, sabes, a marinar naqueles pensamentos menos positivos. E foi difícil, eu não posso dizer assim, a minha jornada de empreendedorismo foi maravilhosa, isso que nos vendem, não sei, foi assim. Não foi assim, simplesmente não foi assim, no início. Ao mesmo tempo, se eu mudaria alguma coisa, não mudaria nada, porque isso fez-me ganhar muita clareza, porque quando tu me perguntavas há pouco, tu vinhas com um nicho definido, para quem é que querias falar, não tinha, e essa experiência fez-me definir isso, fez-me entender, ok, mas quem são as pessoas que se calhar eu consigo ajudar, porque eu também me consegui ajudar a mim própria, percebes? E então eu durante muito tempo, que acho que ainda me acompanhaste nessa fase, eu falava muito sobre assertividade, apenas aspectos da comunicação, e falava muito para pessoas que trabalham num conta de outrem, então, como é que tu vais estabelecer um limite com o teu patrão? Como é que tu vais pedir um aumento salarial? E isso também já estava a ser limitante para mim, porque aquela já não era a minha realidade, já não trabalhava num conta de outrem. Então, ter passado também por todos estes momentos de questionamento interno, de introspecção, fez-me entender, mas esta já não é a tua realidade, Filipa. Já não consegues ajudar as pessoas que nem sequer têm a mesma vida que tu. E então foi quando no ano passado, fruto de mais clareza, de mais processos internos, autoconhecimento e etc., eu entendi, eu quero falar com empreendedoras, porque eu sou empreendedora, eu sei as dificuldades que elas sentem, eu sei as dores que elas sentem, os objetivos que elas têm, e eu tenho ferramentas que me ajudaram a mim e que as vão ajudar a elas. Então foi assim, sabes, que as coisas acabaram por acontecer, e isto traz-me também uma reflexão, um ensinamento, que é a importância de nós estarmos alinhadas connosco, de nós fazermos as coisas do nosso jeito, nós fazermos as coisas que nós realmente somos boas a fazer e não aquilo que nós achamos que temos que fazer. Mas eu tenho que perguntar, porque assim, há muita gente que tem esta dúvida. Estavas a dizer aí processos de autoconhecimento, mas o que é que realmente é isso? É sentar numa cadeira e escrever o que vai na mente, é pensar, eu quero me conhecer melhor, o que é que eu tenho de fazer? Certo. Imagina, o autoconhecimento é um grande jargão, né, que nós ouvimos falar hoje em dia, que é, a gente tem que ter autoconhecimento, mas na prática, o que é isso? Exatamente. Na minha forma de trabalhar, e como eu trabalho com as minhas clientes também no meu programa, no Confidência,
O autoconhecimento é tu conheceres o teu lado bom e tu conheceres o teu lado mau, digamos assim, o teu lado sombra. Ou seja, o teu lado sombra são todos os comportamentos que tu tens, todas as formas de pensar que tu tens que limitam a tua expressão máxima, que limitam a tua performance máxima. E não só isso, é tu também teres consciência do impacto que a tua história tem, a tua história lá atrás, as coisas que a tua família te disse, as coisas que tu viveste lá em criança, tem hoje na tua vida. Porque tudo isso é o que está a influenciar as tuas decisões, as tuas ações no dia de hoje. Então o autoconhecimento não é esta coisa de sentares e fazeres uma lista dos teus pontos fortes. Porque por simplesmente não é só isso. Porque tu podes fazer uma lista de pontos fortes e olhares para ela e ficares assim, ok, O que é que eu vou fazer com o que é que eu faço com isto? Né? O que é que eu faço com isto? Eu olho para aqui, eu nem me sinto desta maneira, apesar de eu achar que são estas coisas. Então o autoconhecimento é muito mais do que fazer listas, do que fazer perguntas de reflexão. É tu teres que ir também à tua história, resolveres as coisas que ficaram lá atrás, tu entenderes que muitas das crenças que tu tens sobre ti mesma, de incapacidade, de insuficiência, são coisas que foram colocadas em cima de ti. E o autoconhecimento é tu entenderes que tu és uma cebola Com várias camadas. com várias camadas e que grande parte dessas camadas foram colocadas em cima de ti. Então foram as projeções dos teus pais, foram as projeções da sociedade, foram uma série de expectativas que foram colocadas em cima de ti, que de certa forma a tua essência, ou quem tu verdadeiramente és, foi ficando muito escondidinho lá no fundo. Então o autoconhecimento nada mais é do que começares por, ok, vamos limpar o pó, vamos começar a tirar camadas daqui de cima. Isso que tu acreditas sobre ti, só acreditas porque o teu pai um dia te disse determinada coisa, ou porque tinhas esta relação com o teu pai e com a tua mãe, que tinha esta dinâmica de cobrança, que tinha esta dinâmica de exigência, porque tinha esta dinâmica de crítica muitas vezes. E isso fez-te acreditar que tu não és bom o suficiente, mas isso não é verdade. Então isso é uma camada que nós temos que tirar para nós entendermos, ok, tu és boa o suficiente. E quem és tu então? No que é que tu és boa a fazer? Então eu gosto muito de fazer esse trabalho de autoconhecimento associado também à nossa criança interior, que é nós irmos lá atrás e percebermos, ok, quem é que eu era, como é que eu era em criança? Quais eram já naquela altura as minhas capacidades, as minhas características, porque nós nascemos a ser quem nós somos. Sim. Nós depois levamos, lá está, com os medos daqueles, as projeções dos nossos Imposições pais, da as sociedade. imposições. E nós depois, isto é uma estratégia de sobrevivência do ser humano, porque nós como crianças precisamos da validação dos nossos pais para sentirmos que estamos ok, que estamos incluídos. E é uma estratégia que nós fazemos que é adaptar-nos. Se os meus pais só me aprovam quando, por exemplo, no nosso caso, como mulheres, acontece muitas vezes, que é, se os meus pais só me aprovam quando eu sou boazinha, quando eu tenho boas notas, quando eu sou bem comportada, então isso é o que eu vou fazer. Ainda que cá dentro o que eu queira fazer é ir subir muros, é pintar, é isto, é aquilo, é cantar, é dançar, que nós temos isso como crianças, mas nós vamos cortando, né? Vamos escondendo essas coisas que nós sabemos que os nossos pais, muitas vezes, no caso, não aprovam. E isso é a nossa essência, é tal do autoconhecimento, é quem nós verdadeiramente somos. Então o autoconhecimento é isso, é ok, tu estás aqui, né? Tu és esta pessoa, mas tu tens muita coisa aqui dentro que não é tua. E o autoconhecimento não é tanto sobre tu construires uma pessoa nova, é sobre tu desconstruires aquilo que te foi projetado e foi colocado em cima de ti. E as pessoas podem fazer esse processo sozinhas ou precisam necessariamente de alguém que as acompanhe? Certo, podem fazê-lo sozinhas, mas é aquela velha máxima, não é? Tu nunca sabes se vais estar no caminho certo, Então, é verdade. se estás a usar as melhores ferramentas e se estás, sei lá, não acho que o processo de autoconhecimento seja uma coisa que tens de ter pressa para conseguir, não é uma questão de velocidade, mas quando tens alguém do teu lado, que tem as ferramentas, que te consegue ver de um prisma externo, não é? Porque por muito que tu estejas a analisar-te, há sempre pontos cegos, não é? Há sempre pontos mortos, não é? Então quando tens alguém do teu lado, é mais rápido e a pessoa consegue talvez levantar padrões de comportamento, padrões de pensamento que tu nunca tenhas entendido que tens e ajudar-te a ter novos modelos mentais, formas novas de pensar, formas novas de te comportares. Então é assim, claro que dá para fazer sozinho, né? Dá sempre, mas isso é como tudo, né? Também podes fazer exercício sozinho, mas se tiveres um personal trainer, se tiveres um nutricionista contigo e estiverem todos juntos alinhados no mesmo objetivo, os teus resultados são completamente diferentes. E no caso do empreendedorismo, né, que acaba por ser um pouco não, totalmente a nossa área, nós como empreendedoras e empreendedores, o autoconhecimento eu diria que é o aspecto fundamental também para o sucesso do nosso negócio. Não sei se tu sentes isso, mas principalmente na nossa comunicação, na nossa exposição, se nós não formos quem nós realmente somos, dificilmente também vamos conseguir
sei lá, magnetizar ou atrair ou conectar com as pessoas do lado de lá. Então é muito necessário esse trabalho mesmo. Ainda na semana passada eu vi que 80% do sucesso do nosso negócio se deve à nossa mente, ou seja, à forma como nós pensamos sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre dinheiro inclusive. E só 20% é que se deve à estratégia. Eu honestamente acho que o autoconhecimento é importante para tudo, até mesmo nos relacionamentos. Totalmente. Tens de te dar a conhecer verdadeiramente a outra pessoa, para ela te conhecer verdadeiramente e assim construir uma relação saudável. Exatamente. Tanto mesmo para quando se é pai ou mãe, também. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante e é algo que se fala cada vez mais hoje em dia e ainda bem, que eu acho que era um tema assim totalmente desconhecido até então. E acho que é cada vez mais importante, porque a realidade é que, é como tu referiste, nós nascemos com a nossa essência, ao longo dos anos vamos pondo camadas, porque é preciso nos adaptar a determinado sítio, a determinado contexto ou agradar a determinadas pessoas, que depois até nos vamos esquecendo como é que nós somos verdadeiramente. Mas acho que esse autoconhecimento também é uma coisa que é preciso ir fazendo uma manutenção, porque é muito fácil desviar-nos do nosso caminho. Exatamente, a vida vai-nos sempre convidar a voltar aos nossos velhos padrões de ser e de pensar. Ou seja, os padrões que não são nossos. E há sempre algum gatilho. Então, com as redes sociais, eu gosto muito de falar sobre isto, porque as redes sociais são muito boas, mas ao mesmo tempo são muito más. Sim. E há muitos gatilhos nas redes sociais que te despertam de: será que eu não devia estar a fazer o que os outros estão a fazer? Eu estou a fazer diferente. Será que eu estou a fazer correto? Porque é o mesmo que... Agora, os Reels, por exemplo, têm maior alcance e tudo mais. E eu faço mais Reels porque realmente gosto mais de falar do que estar a escrever e está tudo certo com isso. Mas vamos supor que afinal eram os conteúdos em texto que estavam em alta. Eu tenho quase certeza que isso era um gatilho para mim, de pensar: será que eu não devia fazer mais conteúdo em texto porque é isto que vai levar a mais pessoas? Mas eu não gosto de escrever, eu gosto é de comunicar, de falar, de comunicar verbalmente. Exatamente. E eu acho que o autoconhecimento é muito importante, mas depois é preciso fazer aqui uma manutenção. De vez em quando pararmos e lembrarmos de quem realmente somos, o que é que realmente queremos atingir, para depois traçar o nosso caminho. Totalmente. E isso que tu falas faz todo sentido, que é... Isto é na prática o autoconhecimento, que é tu teres noção daquilo que é natural para ti, daquilo que tu és boa a fazer, aquilo que te sai de forma natural. Porque quando nós não estamos a agir dessa maneira, e nós vemos isso todos os santos dias nas redes sociais, que nós vamos criar uma personagem. Que é, se toda a gente diz que agora o que dá são reels, mesmo que eu não seja boa a fazer reels, eu vou fazer. Eu vou fazer como? Como aquela pessoa que faz, começa assim os reels, usa esta roupa, usa estas expressões, usa estas cores, usa esta forma de falar, enfim, o que quer que seja. E também o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm negócio e depois já não se identificam com os seus negócios. Isso. Porque criam um negócio porque dá dinheiro vender cursos, ou vender isto, ou vender aquilo, e criam aquele negócio porque lhe venderam um sonho de que assim vai ter resultados. Mas depois começam a perceber que realmente não gostam de fazer aquilo. E aí falta o autoconhecimento para perceber qual é o negócio que... Porque é assim, para mim é muito claro. Para estarmos no sítio que nós não gostamos, estamos a trabalhar por conta de outra. Verdade. Arriscar para criar um negócio tem que ser alguma coisa que nos preencha profissionalmente, também pessoalmente, e que nos dê uma remuneração, porque ninguém trabalha para não ganhar dinheiro. Exatamente. Costumo dizer, eu gosto muito do que faço, mas se me dessem dinheiro sem trabalhar, eu não trabalhava. Acho que isso é toda a gente. E então, para estarmos num sítio em que nós nos identificamos para fazer algo que nós não gostamos, não vale a pena o esforço. Totalmente. O esforço de que é ter um negócio, de ter todas aquelas responsabilidades, de pensar em todos os dias que pagamentos é que é preciso fazer, que faturas é que é preciso emitir, o que é que eu tenho de fazer, o que é que eu não tenho de fazer, para depois chegar ao final do dia e dizer: eu não gosto disto. Sim, totalmente. Mas também isso tu tocaste num ponto fundamental, que é, quando nós criamos um negócio, nós temos que nos apaixonar pelo processo de ter um negócio. Porque se só estamos a tomar a decisão de sair de um contador para começar um negócio por causa do dinheiro, o dinheiro não nos consegue, ou seja, a motivação do dinheiro não é suficiente para nos sustentar. Porque, eventualmente, quando começas um negócio, tens uma série de isenções, o dinheiro até acaba por ser praticamente todo para ti, mas eventualmente vêm os impostos e vem a equipa que tem que crescer e vêm as despesas que tens de ter. O dinheiro é sempre pouco. Exatamente. Tu podes pensar, e fala-se muito sobre isso, de quando eu ganhar 5.000 euros por mês é que eu vou estar bem. Chegas aos 5.000 euros, bem,
8.000 é que eu estaria melhor. Exatamente. E 10, e 15, e sempre assim, porque o dinheiro nunca vai ser suficiente, porque depois o teu estilo de vida também vai se adaptando ao dinheiro que tu recebes. Exatamente. E tu vais sempre querer mais. Tu agora bebes, sei lá, água, só estarias bem se estivesse a beber vinho. Começas a beber vinho, só estarias bem se estivesse a beber gin ou um champanhe. Tu vais querer sempre mais. É verdade. Então o dinheiro não pode ser a maior motivação, porque o dinheiro vai com uma facilidade muito grande e nunca é suficiente. Exatamente. E aí podemos também tocar aqui nesta questão, que é que muitas vezes nós também olhamos para o dinheiro como responsável por algo que ele não tem responsabilidade nenhuma. Que é esta coisa de, ai não, mas quando eu faturar 1.000 ou 2.000 ou 3.000 ou 4.000, aí sim eu vou estar feliz, aí sim eu vou estar realizada, aí sim eu vou me sentir bem comigo própria. Isso é uma banhada completa. Basta olhar para o mundo, vemos pessoas muito ricas e infelizes. Exatamente. E vemos pessoas muito pobres felizes. Exatamente. Por isso, ou seja, por isso é tão importante o tal autoconhecimento, entendermos exatamente as nossas motivações e sobretudo entender assim, ok, estou a começar este negócio, porquê? Se é só por causa do dinheiro, talvez não seja a melhor decisão a tomar, principalmente numa fase inicial, porque no início o dinheiro não vai chegar de uma forma tão recorrente nem tão abundante como nós desejamos. Nós temos de ter alguma coisa que nos segure, que seja o processo, que seja o gostar das coisas que nós fazemos. E como é que nós conseguimos garantir isso? Com autoconhecimento. Porque senão, lá está, ninguém consegue aguentar uma personagem durante muito tempo. Então, se tu não estás a gostar da forma como tu estás a fazer as coisas no teu negócio, seja o conteúdo, sejam, enfim, todos os milhares de aspectos, não é, que o negócio envolve, se tu não estás a gostar disso, o que é que te segura? Porque se é só o dinheiro, vai ser muito difícil de levar avante. Então isso é muito importante, o autoconhecimento é fundamental, até porque quanto mais tu souberes quem tu és, quanto melhor tu te conseguires enxergar do tamanho que tu tens como mulher antes de empreendedora, mais autêntica vai ser também a tua marca, não é? Falando aqui de marcas pessoais, mais autêntica vai ser a tua marca, mais as pessoas se vão relacionar contigo e identificar contigo. Porque quando nós tentamos ser uma personagem, e nós tentamos ser uma personagem muitas vezes nessa coisa que é, porque agora para ser autoridade, que eu não defendo. Mas não é só nas redes sociais, sim, é na vida, não é para agradar ao namorado, aos pais, agora à família quer que te comportes de determinada forma, tomas determinadas decisões, que falas, e tudo isso. Mas isso não é possível manter durante muito tempo e ao mesmo tempo estás bem. Eu acho que seria impossível. Exatamente, não é? Portanto, olhando também, né, para as grandes marcas, não é? Falando aqui também na questão do empreendedorismo, as maiores marcas talvez que existem no mundo são as marcas que são mais autênticas. Então temos uma Coca-Cola, que é a Coca-Cola e tu lembras-te logo de tudo o que vem associado a ela. Então é uma marca, claro que é uma marca corporativa, não é uma marca pessoal, mas está alinhada com ela não está a tentar ser outra coisa. Basta ver as pessoas assim mais famosas, mas são aquelas que têm opiniões mais polémicas. Exatamente, estão a ser elas. Está a dar a sua opinião mais verdadeira. Exatamente. E isso eu acho que é fundamental para qualquer negócio, principalmente os negócios têm uma natureza semelhante à nossa, do nosso negócio, que é essa autenticidade que só vem com o autoconhecimento. E eu sei que tu acompanhas mulheres nessa jornada de autoconhecimento, até para perceber que traumas e crenças é que essa pessoa transporta e que pode influenciar aqui o negócio delas, principalmente. A pergunta que eu ia te fazer é, qual é o principal trauma ou crença que a maior parte dos empreendedores tem? É a insuficiência, é a incapacidade. Acharem que não são suficientes. Que não são suficientes. E porquê é que isso acontece? Olha, são vários... São várias razões. Exatamente. Mas assim, qual é que é a maior? Principalmente é a relação com os pais. Principalmente com mulheres, que é o público com quem eu trabalho. Nós mulheres somos educadas e nós somos formatadas, também se lhe quisermos chamar assim, para colocarmos sempre o outro à nossa frente. Então, somos as cuidadoras. As cuidadoras, as boazinhas, ok? E nós criamos essa crença de que é, se eu digo não, as pessoas vão deixar de gostar de mim. Se eu digo a minha opinião, as pessoas vão deixar de gostar de mim. Se eu faço as coisas como eu quero fazer as coisas, as pessoas não me aprovam. Então eu vou criar, lá está, esta máscara, esta proteção para não ser isso, para ser aquilo que as pessoas aprovam de mim. Então não há como tu te sentires suficiente no caso, se tu estás completamente desconectada de quem tu és. Não existe isso.
E além disso, somos também muito formatadas como mulheres para sermos excelentes em tudo e mais alguma coisa. Tens que ser boa aluna, tens que ser boa filha, tens que ser boa neta, tens que ser boa amiga, tens que ser boa em tudo. Então o nosso valor está muito associado àquilo que nós fazemos, não àquilo que nós somos. Isto é uma das teclas que eu mais bato com as minhas clientes dentro do Confidência, exatamente por causa disso, que é, ok, o que tu fazes é maravilhoso, é bom, mas isso não pode ser a única coisa que te faz sentir bem contigo mesma. Então essa crença de insuficiência vem muitas vezes daí, vem dessas coisas que nós ouvimos dos nossos pais, vem muito dessa exigência que muitas vezes os nossos pais colocaram em cima dos nossos ombros por amor, não é? Muitas vezes eles estão a fazer isso porque querem que nós sejamos melhores, porque querem que nós tenhamos um bom desempenho, uma boa vida, mas esquecem-se que muitas vezes há ali uma série de coisas dentro de nós que também precisa de ter validação, que também precisa de ter atenção, que não só o nosso desempenho. Então esta crença de não suficiência vem daí, vem também da comparação que muitas vezes nós vivemos na infância. Então, por exemplo, com os primos, com os amigos. Ai, tiraste um 19? Porquê é que não foi um 20? Devia ter sido um 20. E quanto é que tirou o teu amigo? Exatamente, ou seja, isto parecem coisas bem inofensivas, mas que quando eu começo a fazer esse trabalho com as minhas mulheres é que eu percebo a profundidade que tudo isto tem. Tudo tem um impacto. Exatamente. No mundo. Eu posso estar a tocar no braço. Exatamente. E eu acho que não te estou a fazer nada e tu podes estar a sentir uma dor grande extrema. Dor. Exatamente. Uma dor extrema. Por isso, tudo tem um impacto e as pessoas têm que se perceber disso. Quando estão a verbalizar alguma coisa, quando estão a fazer alguma coisa, é que pode ter um impacto positivo ou negativo em outra pessoa. E é preciso ter muito cuidado, às vezes, com aquilo que colocamos no mundo, porque acho que as pessoas às vezes não têm esse filtro. Dizem aquilo que querem, existe liberdade de expressão, mas a nossa liberdade também tem de acabar quando começa a evoluir. Exatamente. E nós não podemos estar a fazer coisas que vão prejudicar negativamente o outro. Claro que muitas das vezes é inconscientemente. Totalmente. Sim, porque do que eu estudo e etc, o que eu vejo é que são projeções, né, que os nossos pais fazem para nós. Que também eles ouviram coisas dos pais deles sobre eles e que eles acabam por projetar isso para cima de nós e que acaba por nos limitar muito. Então, é sem dúvida necessário fazer esse trabalho interno de entendermos que grande parte das nossas crenças não passam de memórias desatualizadas, de coisas que têm sido passadas de geração em geração, medos que são passados de geração em geração, crenças, principalmente nas empreendedoras, que têm a ver com dinheiro, o tal do merecimento. Isto são coisas que passam de geração em geração e que tudo isso precisa ser olhado e que não podemos só começar um negócio e ignorar que isto existe. O que eu sinto é que as pessoas têm as prioridades desalinhadas. As pessoas querem criar um negócio e o que é que pensam? Ok, abrir página, site, vender. E esquecem-se de todo o processo de criação do negócio. E acho que tanto a tua área como a minha são aquelas áreas que são mais negligenciadas. Só começam a pensar nelas quando já está a dar problemas. Já dá mal, exatamente. Realmente, se calhar, deve ter aqui alguma coisa para resolver do passado. Quando já tem 2 ou 3 anos de negócio e as coisas não estão a dar certo. Exatamente. A questão é mesmo que, e não acredito que seja desconhecimento, porque hoje em dia, quem está nas redes sociais não é desconhecimento, porque o autoconhecimento é uma coisa que já se fala há muito. Direito e a questão jurídica também é uma coisa que já falam muito nas redes sociais, por isso acredito que não seja desconhecimento, acredito mesmo que seja prioridades alinhadas. Sim, e era aquilo que falávamos há pouco, que é se a tua prioridade no teu negócio é fazer dinheiro, as tuas prioridades vão ser fazer dinheiro. Até o momento em que tu entendes que não estás a conseguir fazer dinheiro e tu vais-te perguntar porquê? É? E muitas vezes, mesmo quando nos colocamos essa pergunta, achamos que é falta de estratégia no negócio. E achamos que é mais uma mentoria, que é mais uma mentoria de negócios, ou é mais uma estratégia de vendas, ou é mais marketing que nós precisamos e esquecemos do básico, que é tu podes ter todas as ferramentas de marketing, de estratégias de vendas, de gestão de negócio, mas se tu és uma pessoa insegura, se tu não te sentes merecedora sequer de ter muito dinheiro, se tu não te sentes sequer merecedora do sucesso que tu desejas, tu não vais conseguir fazer nada com essas estratégias. Porque na hora que tu pegares no telemóvel e fazeres um story, o que te vem à mente é: ai, o meu cabelo está mal, ai, a minha voz é isto. É isto que vem à tua mente, são essas crenças todas, né, que vão mudando de forma e de feitio, mas que têm a mesma crença lá atrás. Mas então tu achas que as pessoas deviam procurar aqui fazer o autoconhecimento antes de criar um negócio? Eu não digo há assim um momento certo. Mas é assim, é inevitável. Assim, eu acredito que também o momento certo é quando as pessoas também tomam consciência que precisam disso. Precisam disso, exatamente. Porque não adianta as pessoas estarem aqui a ouvir isso, ok, quero ter um negócio, vou então fazer isto lá do autoconhecimento, nem sei muito bem o que é, mas vamos lá, porque é necessário, alguém disse que é preciso.
e nem estão com disposição também para se Exatamente. conhecer profundamente. Sim, lá está. Primeiro, mas isso é como tudo, a pessoa tem que tomar a decisão e para tomar essa decisão eu diria que ela precisa de sentir a dor do que é não ter isso. Percebes? Porque nós, seres humanos, temos muito isso, que é nós tomamos decisões, principalmente no que toca ao autoconhecimento, saúde mental, olhar lá para trás, resolver as coisas internamente, quando já estamos ali num limiar de dor tão grande que já não dá para aguentar mais. Ou então, a não ser que sejas uma pessoa muito consciente e que já gostes de ir fazendo estes investimentos, mas eu diria que isso é a exceção e não a regra. Eu própria, né, quando fiz esses processos de autoconhecimento que te falei há pouco, eu fiz-los no limiar da dor, ou seja, quando já não dava mais para aguentar as coisas sozinha. Só que é isso, eu não acho que precisemos de chegar a esse lugar para tomar essas decisões, principalmente no que toca ao negócio, porque tempo é dinheiro. Sim. Não é? E se essa é uma das prioridades do negócio, quanto mais cedo uma mulher, um empreendedor, olhar para o autoconhecimento, olhar para a sua mentalidade, olhar também para o lugar que ela está a assumir na sua própria vida, quanto mais cedo isso acontece, melhor. Porque é aquela coisa de, ok, estamos a construir uma casa pelos pilares, não estamos a começar a construir a casa pelo telhado. Isso é muito importante e eu vejo isso acontecer a toda a hora. Eu própria também como é que comecei a construir o meu negócio, não é? Pelo telhado, eu quero um grande telhado, eu quero uma grande coisa, mas não tinha suporte, que era eu, não é? Eu precisava de estar bem como mulher, como pessoa, ter as minhas crenças bem alinhadas, a minha mentalidade bem lapidada e não tinha nada disso. O problema é que também muita gente que começa um negócio começa como uma alternativa porque não gosta da vida que tem ou do trabalho que tem. E então quando chega para criar um negócio já está numa vibração tão baixa, já tem ali tantos problemas. Sim, totalmente. Isso das vibrações também é todo um assunto. Todo um tema. Todo um tema, mas que também é muito importante, não é? Porque se tu estás a vibrar na famosa energia da escassez, estás com muito medo, se quando te comparas, tu inevitavelmente tens inveja daquilo que aquela pessoa tem, por muito que seja duro nós admitirmos isso acontece, nós invejamos e nessas frequências energéticas nós não conseguimos atrair nada, porque tu não estás sequer a dar espaço à tua mente de ser criativa, de género, ok, o meu serviço é este copo. Como é que eu vou vender este copo de formas criativas? Tu estás a comparar com a vizinha que vende os copos, também vende copos, estás a usar a tua energia para aquilo e não para pensar no teu copo, na tua forma de vender. E as ferramentas que tu tens disponíveis para Exatamente, isso. ok? Então, eu costumo dizer às minhas clientes que ou nós temos os nossos dramas ou nós temos os nossos sonhos. As duas coisas ao mesmo tempo, é muito difícil de acontecer. E dramas é isso, ou seja, é essa comparação que é um hábito mental, é o perfeccionismo, é a procrastinação, é estas crenças todas limitantes, tudo isso são coisas que não é que vão desaparecer e tu vais parar de te sentir insegura ou parar de te sentir medo. Eu não sei quanto a ti, mas eu ainda sinto muito medo, muitas vezes, não é? A gente sente. Exatamente, mas é entender que esses medos, não é, não têm que nos limitar, não têm que dominar as nossas ações, não têm que dominar as nossas decisões. Isso é muitas vezes aquilo que acontece. Então, claro que estratégia é importante, claro que nós precisamos disso para fazer o nosso negócio acontecer, porém é 20%. Tudo o resto precisa ter muita atenção, muito trabalho, para que tudo consiga fluir e ir para a frente de uma forma sustentável. E agora, para finalizar, queria que me dissesses 3 dicas para criar marcas com fogo no cu. Marcas com fogo no cu. Primeiro, tem que ser autêntica. Não há como uma marca uma marca que tem fogo no cu tem que ter autenticidade. Tu não podes estar a tentar ser outra coisa, não podes criar uma personagem, então claro, não é que tu vais aparecer lá sem qualquer estratégia, não é isso. Mas é sobre tu apareceres como tu és. Claro. Então se tiveres que dizer fogo no cu, dizeres fogo no cu. Se tiveres que usar uma expressão que é muito tua, usares essas expressões que são muito tuas, porque isso vai fazer com que as pessoas se conectem e que entendam, ok, esta pessoa é real. Eu acho que falta muito isso, sabes, essa verdade nas redes sociais e na vida no geral. Então, em primeiro lugar, uma marca no fogo no cu tem que ter autenticidade. Além disso, tem que ter também muita responsabilidade individual. Ou seja, não estar à espera que venha alguém salvar, que venha alguém cuidar, não assumirmos aquela postura de porque é o algoritmo, porque é isto, porque não sei o quê, e agora é sexta-feira e sexta-feira não se vende. Sabes, esta postura meio que de vítima muitas vezes e de não assumir a responsabilidade das coisas. Então as marcas com fogo no cu têm que ter responsabilidade individual. Isso é inclusive também algo que eu incito muito nas minhas mulheres, que é de género, ok, tu não consegues controlar tudo, mas aquilo que tu consegues controlar, estás a fazer tudo aquilo que tu podes fazer realmente.
Então é isso, é autenticidade, é responsabilidade individual e tem que ser uma marca divertida. Para a própria pessoa, sabes? Tem que ser uma coisa que dê gozo fazer. Que alimente. Exatamente, que te dê, sabes? Porque eu sei que Fogo no Cu é uma expressão engraçada, mas é muito sobre marcas com energia, sabes? Marcas com energia de vida, mulheres com energia de vida, com criatividade, com vontade de fazer as coisas, e isso começa bem antes de nós termos o nosso negócio. É o quanto nós cuidamos de nós próprias também, como mulheres. Então tem que ter diversão numa marca com fogo no cu, uma marca pessoal com fogo no cu, tem que ser divertida para ti. Pode até aos olhos dos outros não ser divertido, mas para ti tem que ser uma coisa divertida. Era o que eu estava a referir há pouco, tem que ser algo que nos alimenta, algo que nós gostamos de estar lá, do processo também de construção de negócio, porque senão não vale a pena estar a ir pelo caminho do empreendedorismo quando nós nos damos a gostar daquilo que estamos a fazer. Exatamente, porque isso passa também para o lado de lá. E quanto mais nós estamos em alinhamento e nos estamos a divertir, coisas melhores nós conseguimos criar. Então, nós se estivermos a vender este copo, não vamos vender este copo como toda a gente vende este copo. Vamos arranjar a nossa forma de vender esse copo. E sabe, para mim, pelo menos, dá uma pica muito grande, dá uma vontade, dá uma energia. Então é isso, tem que ser uma marca autêntica, tem que ser uma marca com muita responsabilidade e uma marca divertida. Olha, adorei essas 3 dicas. Acho que é aqui a fórmula, a fórmula perfeita para as pessoas criar aqui marcas também cada vez mais autênticas, que é o que é mesmo realmente também necessário. Exatamente. Olha, Filipa, muito obrigada por estar aqui presente. É muito bom. E vemos no próximo episódio.